Bom dia, boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo Joia, bem? beleza. Graças a Deus. E aí, Bem, vamos sim. fazer essa live aí. Começou cheio já hoje, ó. As propagandinha que tu Graças a fez aí Deus. da mudança já É, encheu, ó. foi bem anunciado. Eu fui entrar agora aqui, ó. Dá pra ter 3 pessoas agora na live, se quiser. Pra que a gente Olha juntar aí, alguém tá vendo? que queira Foi participar com a gente, dá pra bate- ter 3 pessoas agora na live. Sim, Tive uma ideia, Oswaldo, esses minutinhos que a gente fica sem falar nada, até o pessoal entrar. Sempre tem um livro de mensagens, né? No caso aqui é Gotas de Paz, o meu. As mensagens curtas só sim, para a gente falar, para dar uma energizada no pode pôr. ambiente. A hora que ele terminar, a gente faz um comentáriozinho e daí a gente faz a prece no início, pode ser? Pode. Pode Já ser. é. Vamos lá, vou abrir o acaso aqui. É um livrinho que eu Tá. leio todo dia, toda manhã. Quando eu esqueço de ler ele, quando Sim, eu acordo, eu entro no site, é Gotas de Paz. E é bem edificante, ajuda bem a gente a ter energia para o dia. sim, já é. Tá. Mensagem de hoje aqui que eu vou ler é Uhum. entusiasmo, tá na página 65. Somos pássaros voadores, porém, se as asas do ânimo e entusiasmo estão quebradas ou não crescem, não é possível voar. Veja os filhotes. Eles tentam voar, mas não conseguem, porque suas asas ainda são pequenas. Mas quando eles veem os pais voando, eles ficam entusiasmados e voam. Bem entusias... Sem entusiasmo, não é possível voar alto. Aqueles que perdem o entusiasmo rapidamente envelhecem. Se você quer manter-se jovem, tenha sempre a atitude de aprender. Nos dias em que você pensa que não há mais nada a aprender, você fica velho. Então é uma mensagem bem importante, principalmente para a gente que já passou dos 30, né? Passou dos 25. Quando o entusiasmo começa a baixar, a nossa energia começa a baixar, né? A gente tem que, né, procurar achar ânimo, né, na nossa vida, no nosso dia, para que a gente possa voar, possa atingir voos mais altos, né, e ser felizes. Quando esse entusiasmo baixa, né, sou eu aqui um cara que passou por 10 anos tomando antidepressivo, hoje, graças a Deus, já estou livre, mas quando o entusiasmo está baixo, nada funciona na vida, tudo parece que vai mais para baixo. É mais ou menos isso que a mensagem quer dizer. Procurar, né, ativar o nosso entusiasmo sempre, todos os momentos da vida. É isso? Vamos lá, Oswaldo? Quiser fazer a prece de início? Vamos, vamos sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus Deus seja e a Jesus. Jesus. E assim seja. Então, Muito pessoal, bem. dando mais uma vez boa noite a todos, né? Lembrando que quem está aqui pela primeira vez, a gente sempre faz uma live aqui, faz um estudo do Evangelho durante 1 hora, né? Que o Instagram nos permite, para não ficar muito cansativo também. E a gente está falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, né? Como o Oswaldo sempre frisa, né? É o capítulo mais longo e um dos mais importantes do Evangelho. Por quê?
Porque geralmente quando você procura uma casa espírita, procura uma entidade religiosa, clama a Deus por algo, é porque a gente está sofrendo, está passando por aflições. E esse capítulo é o capítulo que nos ensina por que sofremos, como devemos sofrer, né? Porque existe a maneira certa de sofrer, e quais serão nossos méritos se nós soubermos sofrer da maneira correta, da maneira que é pedida, né? Então a gente sempre lembra que a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo onde que viemos aqui realmente para aprender na dor aquilo que a gente ainda não consegue aprender pelo amor. E esse capítulo é demais de importante para todos os espíritas, cristãos e afins, né? Então, estamos no capítulo 5, Oswaldo. Estou com o meu outro evangelho hoje, eu não tenho anotação. Qual que é o Tá. parágrafo? A gente vai ler o 7, dá para ler o 7 e o 8 hoje, do capítulo 5. Estou com o meu evangelho mais velhinho, que é o que eu mais gosto. Causas anteriores das aflições, itens 7 e 8. Isso, 7 e 8. Então, a gente está falando das causas anteriores. Anteriores. Isso, anteriores às aflições. Deixa eu ver aqui, capítulo 3, 4, 5. Isso, então estamos falando das causas anteriores às aflições, né? Porque, fazendo um retrospecto desse capítulo aqui, a gente sempre tem, né, motivos para sofrer, né? A partir do momento que nós entendemos que Deus é um ser perfeito e que toda causa, né? Toda tem seu efeito e Todo efeito tem causa. todo efeito tem sua causa, melhor dizendo. A gente não consegue entender Deus como um ser sádico que gosta de ver seus filhos sofrer. Então, se nós sofremos hoje, por algum motivo tem. Basicamente, dois motivos. Ou as causas, né, estão nesse mundo já presente, né, no nosso mundo, nós mesmos que causamos as nossas aflições, geralmente são esses os nossos problemas, ou são causas de vidas passadas, né? O Espiritismo acredita em reencarnação. Quem aqui estudou com a gente o capítulo 4, aqui a gente fala muito de reencarnação, e a gente consegue entender esse capítulo. E aqui vai falar das causas anteriores das aflições. Isso. Então, no parágrafo 7, para quem está acompanhando com o Evangelho, eu vou ler os dois parágrafos, depois o Oswaldo faz a explicação. Parágrafo 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente, como das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade se for orgulhoso. Poderá nascer em condição humilhante se for avarento. Egoísta, ou se faz mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque, considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo de que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com o conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que,
tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Aí agora Oswaldo que traduz para a gente o que Kardec fala. A gente leu, né, na semana passada as causas anteriores, e a gente tinha lido, né, a semana anterior com relação às causas das aflições. Allan Kardec, ele tenta explicar, né, nesse capítulo o entendimento de justiça do sofrimento, né? Porque nós, quando estamos na Terra, nós temos a preocupação de que nós sofremos sem motivo, né? Cada vez que vem alguma coisa que a gente não consegue lidar, a gente, na verdade, desanima, né? Até foi interessante, você falou aí do entusiasmo nessa mensagem, a gente vai perdendo entusiasmo, a gente só tem entusiasmo quando a vida está boa, quando as coisas, né, estão acontecendo do jeito que a gente entende que deva acontecer. Se sai fora do que a gente, vamos dizer, não concorda, a gente já perde o entusiasmo, né, que a gente falou, vai perdendo o gosto pela vida. Então, Allan Kardec, ele diz que para haver sofrimento, né, a gente tem que entender justiça. E ele explica para nós, né, você falou ainda há pouco, que Deus, para o nosso entendimento, ele tem que ser perfeito, né? Deus é perfeito, mas a gente só vai admitir um Deus que seja perfeito, um Deus que, como diz, né, a gente respeite, né? Então, para a gente entender Deus e ter esse respeito, a gente entende que Deus sabe tudo, né? Então, Deus, como você falou, ele não pode agir por capricho, né? Dar as coisas para a gente apenas porque ele quer, porque ele é sadomasoquista, porque ele gosta de ver os seres sofrer. Não, Deus tem lá o seu entendimento e as leis dele têm sua justiça. Então, ele diz assim, que para que a gente entenda a justiça, tudo que acontecer na nossa vida tem que ser de forma justa. E ele diz que todo efeito provém de uma causa. Então, né, ele diz assim, se Deus é justo, a causa dos nossos sofrimentos, elas também têm que ser justa. Então, depois Allan Kardec passa, né, para esse capítulo que fala, para o item que fala das causas atuais das aflições, ele começa dizendo, né, que as contrariedades da vida, elas são de duas origens diferentes. Uma, nós vamos ter ela acontecendo nesta vida, e outra, ele nem fala de outra vida, ele fala não nesta vida. E deixa para nós o entendimento de existência ou não de outra vida, para a gente entender a reencarnação. Quando a gente estuda o capítulo 4, que você falou que foi o anterior, e tem um diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos pergunta, né, o que eu faço para alcançar a vida eterna, né, que Jesus oferecia, falava dessa vida eterna, os profetas também falavam. Ele falou, o que eu tenho que fazer para alcançar? Jesus só diz, né, você tem que nascer de novo. Quer dizer, você tem que viver várias vidas para alcançar algo melhor. Então, ali ele começa a explicar para nós que nós vamos ter que nascer e renascer várias vezes. E aí, né, ele diz lá que tanto na vida, trazendo de uma outra vida, ou tendo os problemas já dentro dessa vida, o culpado dos sofrimentos que nós temos somos nós mesmos. A gente sempre fala, né, que a gente fica buscando, na verdade, alguém para a gente culpar, né? Alguém para dizer que a minha vida não está boa é por causa disso ou daquilo. A gente sempre tem um porquê. Mas dificilmente a gente aceita que culpado de algo na minha vida não é Deus, não é pai, não é mãe, não é marido, não é mulher, não é filho. Na verdade, é a gente que, por falta de entendimento, a gente acaba fazendo algo que depois a gente se arrepende, né? Mas nesses ensinamentos, eles estão mostrando assim, que apesar de eu fazer muitas bobagens, Deus me permite reparar esses erros. É o que vai entrar, na verdade, nas causas anteriores das aflições. Ele fala que tudo que acontece na nossa vida é consequência natural de erros cometidos. Eu tinha falado
na segunda passada, explicando sobre leis, né, que a gente tem no país, e a gente não concorda com as leis quando a gente não entende. Eu tinha citado lei de trânsito, né, eu falei de velocidade nas estradas, e lá tem um local que você não pode ultrapassar uma velocidade, né, tem uma velocidade máxima permitida, e as pessoas às vezes passam dessa velocidade e são multados por isso. E aí a pessoa fica brava porque foi multado, aí você vai querer achar um culpado pela multa. Não! O único culpado pela multa é você que ultrapassou o limite, ou seja, você que não cumpriu a lei. Nem quer, a gente usa a palavra, né, infringir uma lei, que eles chamam de infração, né? Eu infringi uma lei, então quem é o culpado pela multa? Não é quem criou a multa, não é quem construiu o carro, não é quem construiu a estrada, na verdade é quem infringiu. E da mesma forma eles explicam, né, que Deus também tem suas leis. E nós, quando infringimos as leis de Deus, nós sofremos. Só que a gente não entende isso. A gente acha que Deus tem que dar tudo pra gente, tem que dar uma vida perfeitinha, mas a gente percebe. A gente escolhe o casamento, a gente escolhe o local onde vai morar, a gente escolhe escola, a gente escolhe trabalho, a gente escolhe tudo. Mas mesmo assim a gente fica bravo com aquilo que nós mesmos escolhemos, né? Então, ele vai tentando explicar aqui, né? Ele fala aqui, os sofrimentos que defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como são os das faltas atuais. Consequência natural de erros cometidos. Ou seja, aí ele usa um termo aqui, né? Uma rigorosa justiça distributiva, ou seja, distribuindo justiça. Né? Então, Deus está distribuindo justiça. Deus é justo, ele está distribuindo. Né? A gente sempre fala assim, eu tenho 3 filhos, e vou comprar presente para os 3. Como que eu compro presente para esses filhos? Né? Vamos dizer que eu tenha 3 presentes. Um bambambão, super presente, um médio presente e um presente mais inferior. E eu tenho 3 filhos. A gente fala assim, como é que eu daria o melhor presente para um dos filhos? Então, né, isso eu falo porque isso acontecia comigo, né, na minha casa, quando a gente era pequeno. O meu pai dava os presentes por merecimento, ele não dava presente por dar presente. Né? Ele só daria alguma coisa se os filhos merecessem. E a gente vai perceber, então, nessa distributiva que ele diz de justiça, a gente só vai receber coisas por merecimento. Eu estou recebendo da vida, ou estou recebendo de Deus, aquilo que, na verdade, eu mereço. Então ele diz aqui, ó, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Aqui começa a explicar a lei de causa e efeito, a lei de plantação e colheita, que é uma coisa que é falada em muitas religiões, mas é o espiritismo que mais fala, né? Jesus usou um termo que ele diz, a cada um será dado segundo suas obras. Ou seja, cada um vai receber pelo que fez. Não dá para ser de forma diferente. Sendo Deus justo, cada um recebe o que merece. E aí ele começa a mostrar como é que funciona. Não dá para a gente, como diz, colocar isso em todos os entendimentos ou em tudo que acontece na vida. Mas ele já dá uns exemplos daqui de como vai ser a reencarnação de alguém. Então ele diz assim, o homem vai suportar o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Aí de família. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos. Então, ele dá aqui alguns exemplos de como eu posso fazer um entendimento do que eu estou sofrendo, né? Às vezes as pessoas falam, eu gostaria de saber o que eu fui na vida passada. Não precisa. É só analisar o que está passando, o que está acontecendo na vida, que a gente já vai perceber que boa coisa a gente não foi, e a gente está pagando, ou recebendo da vida, ou
nessa justiça de Deus, Deus está me dando, na verdade, o que eu mereço. Aí ele diz assim, pela pluralidade das existências, que a gente estudou no capítulo 3, e destinação da Terra como mundo expiatório, né, que nós estudamos lá, por que a Terra é assim, por que tem sofrimento na Terra, por quê? Porque o mundo nosso é próprio, né, propício para isso. Então ele diz assim, se explicam os absurdos que a divisão, ele vai usar o termo aqui, divisão de felicidade e infelicidade, dá a impressão que se divide, né, Deus pega lá, felicidade dá para um, e infelicidade dá para outro, a gente sabe que não é isso. Apresenta entre bons e maus neste mundo. Aí ele diz assim, esse absurdos existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece. Né? Está bem claro aqui, né? A gente fala assim, eu não mereço, eu não mereço. A gente quer discutir com Deus, que sabe muito mais do que nós, para dizer para Deus que o que está acontecendo na minha vida, eu não mereço. A gente está dizendo que Deus não sabe o que faz. Apesar de a gente dizer que acredita em Deus, a gente acaba falando para Deus assim, eu não concordo com isso, o Senhor está errado, o que o Senhor está me dando é errado. Né? Então ele diz assim, sem prejuízo, quer dizer, o que eu passo nesta vida merecendo não significa que tenha que acontecer isso para o restante da minha vida. A partir do momento que eu mudar a minha conduta, a minha forma de agir, ele diz assim, né, está me reservado coisas melhores para o futuro. É isso que Jesus explica, né? Bem-aventurados os que sofrem, porque é deles o reino do céu. A partir do momento que eu entendo o motivo do sofrimento, ou seja, que Deus está me dando algo merecido, apesar de eu não saber claramente o que é, mas quando eu entendo Deus como esse ser poderoso, que conhece tudo, né, eu vou falar assim, Deus, o que está acontecendo na minha vida é merecido. Me perdoa pelos erros, eu vou começar a modificar minha vida. O que está reservado para mim a partir daí? Só coisas boas, porque a partir do momento que eu modifico o meu pensamento, a minha forma de agir, a minha vida futura modifica. Porque se eu estou pagando hoje algo que eu fiz de errado lá atrás, se eu fizer coisas boas hoje, eu vou colher coisas boas no futuro. Quer dizer, isso é bastante lógico. Né? Aí ele diz assim, que o homem nunca deve, ele diz aqui, né? Cada um tem o que merece e a justiça de Deus nunca falha. Quer dizer, então a justiça de Deus, apesar da gente achar ou entender que é lenta, a gente fala assim, a gente deveria ficar feliz que a justiça de Deus é lenta. Porque se a gente tivesse que pagar tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente não suportaria. Né? Assim, os espíritos, em vários livros, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a gente vem com pouca coisa para passar aqui na Terra. Né? A gente não vem com todos os sofrimentos merecidos, a gente vem com um ou com o outro, e a gente já não suporta, a gente já, na verdade, reclama. Então ele diz assim, o homem não deve esquecer nunca que está no mundo inferior e só está aqui devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento deve dizer de si para si mesmo, né, tendo uma conversa com a gente mesmo, dizendo assim, né, se eu estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria. E que depende de mim, né, de cada um de nós, não retornar a este mundo, trabalhando pela nossa melhoria. Aí no item 8 ele faz assim, né, ele ensina para nós que nós podemos passar pelos problemas da vida de duas formas. Escolhendo o que a gente vai passar, quando a gente já tem condição disso, ou, como ele diz assim, Deus impõe para aqueles que não conseguem ainda escolher. Algumas pessoas vão dizer, né, um termo que não existe, não foi criado por Allan Kardec, não foi trazido pelos espíritos, mas ela foi colocada ao longo do tempo, que chama de reencarnação compulsória. Então ele diz assim,
As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, teimosos no mal, muito ignorantes, mas que ainda são incapazes de fazer uma escolha consciente. Para explicar isso, eu sempre, né, as pessoas falam, mas a gente não tem livre-arbítrio, né? Então, se Deus está impondo alguma coisa para mim, quer dizer que não tem livre-arbítrio, a gente vai perceber e entender que tem. Eu explico sempre assim, né? A gente tem lá um filho de 6 anos e chegou a hora dele ir para a escola, né? E a lei, e a gente sabe, nem não tendo lei, nem quem tem um pouquinho de conhecimento sabe, que é importante matricular uma criança na escola para ela seguir, né, um aprendizado que vai ser bom para ela no futuro. Mas a gente fala assim, vamos tentar entender que eu chego para o meu filho lá de 5 para 6 anos e falo assim, olha, está chegando na idade de ser matriculado na escola e de começar seus estudos. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer ir para a escola? Mas você fala assim, mas o que vai ter? O que vai ter na escola, pai? Você fala assim, lá vão colocar você numa sala lá com 25 amiguinhos, 30 amiguinhos, 40, e vai vir uma professora e você vai ficar lá várias horas escutando a professora falar, a professora vai ensinar você vai ter lá uns 10 minutos, 15 minutos de intervalo, onde você vai comer um lanchinho, brincar um pouquinho, vai ter um dia que você vai brincar, um dia do brinquedo, mas a maioria das vezes você vai ficar estudando, vai ficar lá na escola. E ele falou, mas e se eu não for? Se não for, você vai ficar aqui na casa, brincando de videogame, comendo e bebendo, dormindo a hora que você quiser, fazendo o que você quiser. O que você quer escolher? Né? Eu brinco sempre com as pessoas. O que a gente acha que uma criança escolheria se a gente falasse assim? Então ele fala assim, mas a gente, né, ficaria em casa. Eu falo assim, mas não é isso. O que a gente faz? A gente vai, por ela não saber fazer essa escolha, somos nós que escolhemos para elas. E assim vai, como a gente falou, até uma certa idade, quando esse filho já tiver a independência, já tiver uma idade para poder, por exemplo, sair de casa, ir morar sozinho e viver a sua vida. Enquanto ele não tiver isso, na verdade, ele segue mais ou menos o que os pais querem. Isso é de uma forma, né, geral, de uma forma correta. Então ele fala assim, então Deus entende dessa mesma forma. Enquanto, se a gente for chegar lá para uma pessoa e falar assim, olha, você está aqui no céu, aqui, né, no mundo espiritual, bem tranquilão, você até não tem sofrimento, mas está na hora de você ir lá para o planeta Terra. Encarnar lá num lugarzinho difícil, vai nascer numa família sem muito recurso, né? Vai nascer com uma doença, vai passar por uns problemas e vai enfrentar a reencarnação na Terra. Você quer ir? Né? A gente falou, lógico. Ou se deixar para a gente assim, o que você quer fazer na Terra? Eu quero ser rico, eu quero ter do bom e do melhor, comer, beber, saudável, trabalhar o mínimo possível, ganhar dinheiro fácil. Isso é o que nós pensamos quando estamos aqui encarnados. Mas a gente percebe que se para alguns espíritos ignorantes você for tentar dizer para ele que virá para um mundo onde haverá sofrimento, lógico que ele não quer. Então existe a reencarnação compulsória. Mas ele diz assim, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e pede para recomeçá-la. Não, perdão, que fizeram, vão tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Então ele diz que os espíritos que não têm conhecimento, eles reencarnam compulsoriamente. Aqueles que já são arrependidos, aqueles que já entenderam o que fizeram, que entendem como é que funciona a lei de Deus, eles mesmos pedem para reencarnar e eles mesmos escolhem, de acordo com o gênero de vida que viveu anteriormente, para passar por essas tribulações. Ele Geralmente diz aqui, é nosso caso já, né? Mas aqui ele vai explicar quem é e quem não é. Logo à frente você vai ver como a gente vai perceber quem que sabe e quem que não sabe. Né? Ele diz assim, essas aflições são ao mesmo tempo expiações do passado que nos castigam a gente porque faz a gente sofrer, repetir novamente algo que já não era preciso fazer.
e provas que nos preparam para o futuro. Então ele explica bem claro o que é prova e o que é expiação. Provas, eu vou aprendendo as coisas e ela vai me preparando para o futuro. Expiação, aquilo que eu fiz mal, que eu fiz errado, que eu fiz alguém sofrer e vou ter que passar pela mesma coisa que essa pessoa passou para que eu possa, na verdade, entender e possa, na verdade, reparar o mal feito. Aí ele diz assim, rendamos graças a Deus que em sua bondade dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela sua primeira falta. A gente, às vezes, né, algumas pessoas ainda acreditam, né, em céu e inferno, né? O espírita que estuda conscientemente, que já conhece, ele sabe que isso não existe dessa forma. Então, ele está dizendo aqui que nós temos que agradecer a Deus, né, render graças a Deus, porque na sua bondade, né, a gente não, porque se Deus castigasse mesmo e nos desse inferno, Deus não seria bom. Então ele diz assim, rendamos graças a Deus que em sua bondade dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então, quando Jesus diz para nós assim, bem-aventurados os que sofrem, pois é deles o reino do céu, felizes daqueles que sofrem, Jesus está dizendo que é uma felicidade, ou deveria ser uma felicidade, a gente ter a oportunidade de ter reencarnado e ter a oportunidade de reparar os erros praticados e de ter a oportunidade de, como diz, não precisar passar por isso novamente, se fizer bem feito o que foi pedido para fazer aqui. Eu vi uma passagem, vi uma explanação sobre o Chico Xavier sobre esse capítulo aqui, né? Ele falou que demorou para entender por um bom tempo, acho que na parte que fala de paciência, mais ou menos diz assim, né, que Deus dá aos seus eleitos as aflições para eles atingirem a felicidade. Né? Daí ele não conseguia entender isso. Como que Deus conseguia eleger alguém para sofrer, para depois atingir a felicidade? Aí ele pedia ao mundo espiritual para explicar e não conseguia explicar. Quer dizer, não conseguia explicar, não. O mundo espiritual não explicava para ele, né? Aí ele trabalhava no Ministério da Agricultura. E no Ministério da Agricultura, ele tomava conta de umas partes de exposições de gado e tal. E ele foi lá ver as exposições de gados e tinha os gados que eram eleitos a serem expostos, né? Ou seja, esses gados não iriam para o abate e ficariam comendo e bebendo, se fortalecendo para ficar no bem bom. Mas tomando banho, passando shampoo. Aí esses gados, só que eles sofriam. Quando eles eram eleitos, eles sofriam, porque passavam um negócio que raspava a pele deles, para ficar com o pelo bonito, tomavam vacina, né? Faziam vários tratamentos, né? E furavam ele de tudo quanto é jeito para ver se podia ou não passar. Aí ele tinha muita pena desse gado. Aí aparece Emmanuel. Emmanuel falou para ele, lembra, Chico, que você questionava, né, dentro de você mesmo, questionava a parte que Deus dava aos seus eleitos, as aflições para ele ter felicidade? Ele falou, lembro. Então, aqui os eleitos são esses gados. Só que para eles participarem da exposição e irem para um bem bom, né, para uma vida melhor, para não serem para o abate, eles têm que passar por várias provas, né? Então tem que fazer o exame de sangue, tem que tomar vacina, tem que escovar com escova de aço. É um sofrimento que muitas vezes causa dor a ele. Só que ele no futuro ele vai ser recompensado, que ele vai ser um gado de exposição. Então é mais ou menos o que a gente passa, né? Deus nos dá, quando nós temos a capacidade de ser eleitos para ir para um mundo melhor, algumas provas para ver se realmente podemos participar desse mundo melhor. E quando, a partir do momento que a gente poder participar desse mundo melhor, a gente vai ser uma pessoa mais feliz, não vai vir mais no mundo de provas e expiações. Então, eu achei bem interessante essa passagem, porque a dúvida, como eu tive muita dúvida sobre esse capítulo também, né, que eu falei para você, como assim bem-aventurados os que sofrem,
né? Para mim, bem-aventurados, isso aí era uma ideia do que os ricos passavam para os pobres se conformarem com a sua pobreza e sua sofrência para viverem sendo explorados, né? E isso era a minha ideia antes de participar do Espiritismo. Mas quando a gente começa a pensar em vida futura, é mais ou menos isso. Deus nos dá as provas para a gente superá-las e, a partir de então, irmos para mundos melhores, evoluirmos espiritualmente. Na verdade, né, que você falou, é difícil para a gente, né, para quem está sofrendo, você chegar para ele e dizer assim, não, aguenta esse sofrimento aí, que vai ser bom para você, né? É como você falou, da mesma forma que o gado vai ser lá, Jesus está dizendo para a gente como um ser maior, como um ser com mais evolução, um ser com mais conhecimento, ele está garantindo para nós que esse sofrimento que a gente está tendo, ele vai valer a pena. Mas esse sofrimento só vai valer a pena se a gente não reclamar. Esse sofrimento só vai valer a pena se eu provar, né, para Deus que eu estou entendendo sua lei, que eu estou acreditando nele, porque eu brinco sempre as pessoas falam assim, eu acredito em Deus, acredito em Deus. Se a gente acreditar em Deus de verdade, a gente não reclama mais de nada. Né? Você falou, o dia que a gente tiver essa certeza dentro da gente, naquilo que você leu aí, nessas gotas aí, que a gente, antes de iniciar o Evangelho, ele falou bastante do entusiasmo. Ele falou assim, o dia que a gente tiver a certeza, né, que a vida futura é melhor do que essa, que tudo que a gente está passando aqui vale a pena, é a mesma coisa que a gente fala assim, né, eu estou lá querendo comprar minha casa, estou querendo, né, montar minha família, né, ter uma vida mais sossegada, para que eu possa fazer isso, eu arrumo lá 2, 3 empregos. Ele falou assim, então eu vou trabalhar duro, mas eu sei que o que eu estou fazendo, lá no futuro eu vou colher alguma coisa melhor. E aí as pessoas fazem, né? Várias pessoas fazem isso, né? Trabalham duro em 2 horários, não tem tempo para muita coisa, para depois ter sua casinha, né? Ter algo ali, ter seu carro, uma condição um pouco melhor de vida financeira para ter um sossego na vida. Então faz naquele momento mais novo, trabalha, né? É que geralmente bastante. esse sossego nunca chega, né? Porque ela vai sempre querer mais. Geralmente uma pessoa tem um pouquinho de ambição. Esse feeling de, tipo, chega, tá bom, não tem, né? Então, a gente sabe, se a gente fizer a gente faz sacrifício, né? Fala assim, né? Vamos tentar entender assim. Eu estou trabalhando lá e o patrão chega para mim e fala assim, olha, vai chegar um carregamento aí, você não quer trabalhar hoje até as 10 e amanhã eu te dou o dia de folga? Né? A pessoa falou, nossa, vou. Trabalho por quê? Porque está tendo uma recompensa. O dia que a gente entender que o que a gente está passando aqui hoje, se bem passado, se bem entendido, vai me dar algo melhor lá na frente, eu faço correndo. Né? Como a gente não tem essa certeza e a gente quer as facilidades da vida, a gente quer a todo momento que a vida seja fácil, que a gente consiga as coisas boas da vida. Mas eu falo assim, Jesus, a gente fala que acredita em Deus e acredita em Jesus. Jesus veio na Terra só por uma coisa, para explicar para nós o motivo dos acontecimentos, explicar quem é Deus, por que as coisas acontecem dessa forma e não de outra. Então ele fala assim, é explicado para nós que o planeta Terra é desse jeito, que as pessoas que estão aqui são pessoas ainda engatinhando no mundo espiritual, pessoas com pouco conhecimento sobre a vida. Então Jesus vem nos ensinar. Então ele diz assim, as contrariedades da vida, elas são impostas para aqueles que ainda não sabem o que querem, não sabem escolher, e são aceitas por aquelas pessoas que já sabem o motivo de estar aqui. Então, até você tinha perguntado, né? A gente leu até o 8. Do 9, aqui, do 9 e o 10, ele vai explicar para nós isso com relação às pessoas. Fala assim, então as pessoas que não escolheram são as que mais reclamam. As que sabem que escolheram e que já lá no mundo espiritual tinha certeza do que esperaria aqui na Terra são as pessoas que não reclamam, que aceitam a vida com mais facilidade. Então, fica bastante claro assim para nós que as pessoas que qualquer momento estão reclamando, elas não conhecem nada ainda de mundo espiritual. São seres que estão reencarnando compulsoriamente. Aquelas que vêm, meu pai falava assim,
para uma pessoa, quando ela sofre um acidente, perde aí um membro ou fica paralítica, muitas não conseguem, elas reclamam, entram no vício, às vezes, de álcool, se perdem por aí. Mas aquelas que já nascem com deformidade de nascença e praticamente ela escolheu, você pode ver que elas não reclamam. São aquelas que não vão pedir dinheiro na rua, são aquelas que não que sejam orgulhosas, mas elas não querem ser ajudadas, elas querem que você dê condição para ela trabalhar, ela empurra a cadeira de roda, ela só quer ter um local de fácil acesso para entrar, né, que tem as condições, mas elas normalmente não reclamam. A Ivete está postando aqui, eu sei que ela, não conheço ela, mas eu sei que ela é defensora dos animais, que é diferente, né? O Oswaldo pode explicar melhor isso aí. As causas das aflições dos humanos, dos animais, né? Ela está questionando aqui, não sei se é porque eu falei do gado lá, do Antigo Xavier, mas assim, foi só uma analogia, né, do nosso sofrimento para o sofrimento do gado. Mas aqui também ela está perguntando por que o animal tem que pagar com o sofrimento, sendo que ele não fez nada para... Ele não fez na nada para verdade, o merecer animal... aquilo. na verdade, o animal não tem que pagar nada mesmo, mas na verdade, né, algumas pessoas não aceitam e não concordam, mas os seres criados por Deus, Deus só cria um tipo de ser, né, o espírito. Só que ele, no seu início, ele é a princípio espiritual, ele passa por todos os reinos da natureza, né, reino mineral, reino vegetal, reino animal, para daí entrar no reino dos homens, né, que eles chamam de reino nominal. E, na verdade, pagar, isso que a gente chama de pagar, a gente só vai entender, na verdade, sofrimento, e você tinha entendido o que eu falei, quando a gente tiver uma inteligência capaz de entender o que é certo e o que é errado, para daí, quando eu sei o que é certo ou errado, o que é o bem e o mal, é a hora que eu começo a pagar. O pagar que a gente diz assim, eu começo a responder pelas leis de Deus. O animal não responde pelas leis de Deus, ele não está pagando nada. O sofrimento, na verdade, é prova. E os animais só sofrem hoje pelo desconhecimento, na verdade, do homem. Mas o ser humano também está em evolução, apesar da gente achar que o animal é inocente e o homem já tem conhecimento. Eu sempre falo para as pessoas que eu não concordo, né? Eu falo assim, uma pessoa que ainda faz o mal, seja para ser humano, seja para animal, é uma pessoa que ainda está doente, é uma pessoa que não tem ainda o conhecimento. Então, ele falou assim, nós como seres ainda estamos bastante longe do entendimento, né, de fazer os outros sofrerem, de não entender, na verdade, da lei de Deus. Então, nós estamos engatinhando. Então, o animal, né, a gente brincava, eu brincava bastante quando eu via as pessoas que iam para Pirapora aí, né, essas que vão a cavalo, eu não concordo também, mas eu falava que era um animal em cima de um animal, né? E era mais animal quem estava, às vezes, em cima do outro animal. Ao invés de estar falando coitadinhos, né? A gente fala assim, a gente tem dó sim, a gente ajuda pelo entendimento. Mas, na verdade, os animais, mesmo a gente entendendo assim, não existe coitadinhos naquilo que Deus criou. Deus sabe o que faz, né? Tudo que Deus criou é perfeito e tem um motivo de ser, né? A gente ainda, em um certo momento, a gente vai ter dó, mas assim, ao mesmo tempo que algumas pessoas elas têm dó dos animais, muitas delas não têm dó, às vezes, do ser humano, né? Porque a gente acha que eles são inocentes e o homem já não é inocente. Na verdade, uma pessoa que não tem conhecimento, ela também é, como diz assim, é um animal, é um coitado. Eu chamo mais coitado de uma pessoa que tem o desconhecimento de uma lei do que, às vezes, chamar de coitado um animal. Eu cuido, eu faço tudo o que eu posso, mas eu procuro entender assim, que o que está acontecendo e todo mundo, por isso que há necessidade de leis, né? As leis penais, as leis do homem, elas existem e elas precisam ainda, como diz assim, a gente está percebendo que a gente está evoluindo nisso. Graças a Deus já existem leis que defendem mais os animais do que antes, né? Ainda é difícil de fazer essa lei, né? Uma pessoa pagar dentro de uma lei, mas a gente sabe que já tem
mas assim, as leis vão evoluindo conforme vai evoluindo o homem, e as coisas vão melhorando conforme vai melhorando o homem. Então a gente fala assim, todas as deficiências que ainda existem na Terra são decorrência do não conhecimento ainda do ser humano, da ainda pouca evolução, do não entendimento ainda das leis de Deus. Porque o dia que a gente aprender a fazer o certo, né, a fazer o bem, a gente não faz o mal para ninguém, seja para animal, seja para um outro homem, para um outro ser humano. Quer dizer, é tudo ainda em decorrência da nossa pouca evolução. Não existe justificativa porque o animal sofre, né? A única justificativa é que quem causa o sofrimento é o próprio homem. E provavelmente esse espírito que está no animal, que é selvagem, né? Como nós já fomos selvagem, futuramente também vai ter que evoluir espiritualmente, vai causar dor em outros animais. E essa é a lei da natureza. Não estou justificando que é certo, né? Eles servem de ferramentas, muitas vezes, para a gente evoluir espiritualmente, né? Muitas pessoas que judiam de animais e depois tem um start, né? E se arrepende profundamente daquilo. Mas assim, todos sofrem. Nós sofremos, os animais sofrem, vivemos num mundo de provas e expiações. Os animais, mesmo soltos na natureza, sofrem, né? Vivem no mundo selvagem. Né? Você vê uma presa, um leão, né? Pegando, sei lá, pegando cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Então, todos nós sofremos, né? Só que, como você falou uma vez para mim, foi na live mesmo que você me falou, o pior sofrimento é o nosso, porque nós guardamos as mágoas, nós guardamos o rancor, nós guardamos a dor profundamente por anos e anos, né? Quando nós Memória da dor. condições de selvagens, realmente, passamos pela dor física, né? Mas aquilo passa e você, por ser selvagem, você não tem o conhecimento do que é certo e o que é errado, você acaba não sofrendo psicologicamente falando, né? Então, nós humanos estamos no pior estágio, ao meu ver, de evolução, que é o estágio de provas e expiações, o estágio que a gente mais sofre, né? Embora pareça que os animais estejam sofrendo, mas eles não têm o discernimento ainda do que é certo e o que é errado, então sofrem a dor física, infelizmente, né? Eu também sou totalmente contra isso. Sou a favor das causas dos animais e estou deixando cada vez mais de comer, procurando pelo menos, né? Minha perspectiva de vida é cada vez procurar comer menos carne e tal, mas é complicado, é uma batalha constante com a própria natureza humana e espiritual. Nossa, como você falou, assim, é bastante difícil explicar. A gente sabe assim, eu também fui criado numa família, a gente tem bastante dó dos animais, mas a gente também tem dó das pessoas que sofrem, a gente também tem dó de todos. Assim, é difícil ver sofrimento, mas a gente fala assim, eu sempre busco o entendimento assim, se Deus criou o mundo e se os animais estão aqui, né, com a gente, é porque tem um motivo. A gente sabe, e está bem claro aqui nesse capítulo, que nós seremos punidos, né, entre aspas, por aquilo que nós fizemos. Então ele diz que nada no universo fica impune. E esse próprio animal que hoje sofre, ele também volta para o mundo espiritual, né? Ele volta para o mundo espiritual e retorna futuramente também para o planeta Terra. Futuramente não. É até explicado no Livro dos Espíritos que o reencarne do animal, ele é na hora, ele chega no mundo espiritual e já logo em seguida ele é colocado de volta de novo da Terra para fazer a sua evolução. Ele não tem tempo do sofrimento, de guardar o sofrimento, né? O sofrimento é mais algo físico, da parte sensorial, na verdade, do nosso corpo físico, porque o ser que habita, né, o corpo, seja do homem, seja do animal, ele, na verdade, volta para o mundo espiritual e não leva. O único que leva ao sofrimento somos nós, quando nós já temos essa inteligência, né, esse conhecimento, que a gente guarda na memória e vai carregar isso por séculos e séculos até tirar da mente isso. Mas o animal não, ele é retirado do planeta logo após o seu desencarne, vamos dizer assim, da sua morte, e logo em seguida ele retorna à Terra e já vai estar vivendo de novo e, na verdade, evoluindo. A Ivete fala que, uau, seja vegano. Estou bem longe de ser vegano, viu?
para ser vegetariano já está complicado, assim, já tentei, mas não consegui. Então, eu acho que são encarnações e encarnações, né? A gente é acostumado a comer carne, comer ovo e derivados de animais, para a gente deixar isso é complicado, não é fácil, né? Como se É, fosse um é vício, né? evolução. É só quem tentou já sabe o que é. Eu acho muito bonito quem é vegano, eu acho que ela deve ser vegana, acho muito bonito quem tem esse pensamento, esse amor. Porque o futuro é isso, né, É, Oswaldo? O futuro é a gente é, cada vez mais deixar de é, comer carne, sim, cada vez mais proteger os animais. O mundo espiritual é isso, né? é. Você não vai chegar lá e vai ter uma picanha no seu, no seu reencontro com os seus familiares queridos no mundo espiritual. Isso não vai existir. Se o mundo espiritual é assim e nós somos, o mundo espiritual é reflexo do nosso futuro, né? Com certeza você ainda vai ver você vai habitar um mundo ainda realmente um mundo totalmente vegano mesmo, totalmente vegano. Essa é a evolução, é isso que o espiritismo prega. Não prega de modo tão enfático, porque o espiritismo a gente não, a gente, né? A doutrina espírita não obriga ninguém a nada, né? Tudo vai da sua consciência. Se você está se sentindo mal com aquilo, acha que aquilo é errado, deixe de fazê-lo, mesmo que se você seja prejudicado em certos pontos. Se você não, se a sua consciência ainda acha que aquilo é certo, né? Você segue a sua consciência. Isso que eu gosto do espiritismo. A evolução está aí, o estudo está aí para isso, para a gente cada vez a nossa consciência, né, trabalhar mais em favor da nossa evolução, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, quanto mais informações você obtém do mundo espiritual, do espiritismo, mais você vai ser cobrado, né? Se a partir do momento que você viu que é certo fazer caridade e você deixa de praticar a caridade em algum momento da sua vida, você vai se sentir mal com aquilo. Eu me sinto muitas vezes posso praticar caridade, eu recusei de praticar caridade, eu vi o momento ali, eu podia fazer, eu recusei, me sinto mal. E isso que é a evolução espiritual, né? Você mudar a sua consciência, né? Não se achar sempre uma pessoa, cabeça dura, como se fala, né? Está em constante movimento, né? Como dizia um roqueiro, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela opinião formada pelo mundo, né? Então você tem que estar sempre evoluindo. E isso que é o espiritismo, né? É mudar a sua consciência e conforme ela vai te pedindo, você vai evoluindo espiritualmente. Acho que vai dar horário, né, Fábio? Nossa, hoje passou rápido, hein? Faltam 4 minutos para Tá. fazer o A gente encerramento. volta a gente volta a conversar, né, a falar alguma coisa para a Ivete, mas vamos fazer porque nós temos acho que 6 minutos para fazer a oração de encerramento. A gente volta na próxima segunda no assunto. Isso, vamos sim. Tá bom? Vamos lá, pode fazer o encerramento. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Lembrando dos nossos familiares, entes queridos. Eles estão pedindo aqui também uma oração, né? Que a gente leve o pensamento a Reginaldo Trindade, acho que é uma pessoa conhecida de muitas pessoas aqui em São Roque, que desencarnou hoje. Então a gente vai fazer também essa oração em intenção da alma dele, para que ele seja recolhido, que possa ser tratado pelos espíritos superiores, pelos amigos espirituais, pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam dar um passo espiritual de cada um que participou dessa live, em todos no seu recinto, que as correntes médicas do espaço tragam do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre, irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade,
de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, no recinto de cada um, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim Que seja. assim seja. Isso aí, pessoal. Então, acho que é a segunda-feira agora. Eu estava viajando, então não deu para a gente fazer segunda-feira. Eu cheguei, era 7h30, 8 horas, cheguei muito em cima do horário, não dava para fazer. Então, gostei de fazer de quarto também, acho que tinha até mais gente aqui. Para todos aí, e vamos rezar muito por essas pessoas que estão com Covid aí, que estão desencarnando. Vamos orar por esse planeta aí para que a gente saia dessa. Tá bom? Que assim Então, seja. de Jesus, até mais. Felicidades. Obrigado a todos. Até mais. Que assim seja.